A Itália do século V d.C. está em ruínas absolutas e devastadoras. Cidades que um dia fervilhavam intensamente com o comércio próspero e a glória imortal de um império que dominou o mundo conhecido, agora jazem completamente vazias e fantasmagóricas. Suas ruas largas e outrora movimentadas, tomadas por ervas daninhas que crescem agressivamente entre pedras rachadas pelo tempo, e um silêncio opressivo que pesa como chumbo derretido sobre tudo. As estradas magníficas que conectavam eficientemente províncias inteiras através de montanhas e vales, verdadeiras maravilhas impressionantes da engenharia romana, que permitiam que legiões inteiras marchassem organizadamente de uma ponta a outra do mundo conhecido em tempo recorde. Agora servem apenas como refúgio perigoso e sombrio para bandidos cruéis e saqueadores completamente desesperados, que espreitam constantemente nas sombras escuras, esperando pacientemente por viajantes solitários tolos o suficiente para arriscar a jornada mortal através destas terras esquecidas pelos deuses. As legiões romanas, outrora o orgulho supremo e a espinha dorsal, absolutamente invencível do maior império que o mundo já conheceu e testemunhou em toda a sua história milenar, não recebem absolutamente nenhum soldo há meses intermináveis, talvez até anos completamente esquecidos pela burocracia imperial decadente. Os soldados veteranos vagam sem rumo pelas estradas empoeiradas, completamente famintos e desesperados, rostos profundamente marcados e desfigurados por cicatrizes horríveis de batalhas há muito esquecidas pela história e perdidas na memória coletiva. Alguns simplesmente desertam covardemente durante a escuridão da noite, levando apenas suas armas enferrujadas e esperanças mortas enterradas em seus corações. Outros vendem suas próprias espadas sagradas, aquelas mesmas armas que defenderam o império por décadas, por meras migalhas de pão duro e mofado, ou copos baratos de vinho azedo e completamente estragado que queima a garganta. Roma já não é mais um império glorioso e poderoso de conquistas épicas e glória eterna cantada por poetas. É apenas uma lembrança cada vez mais distante e nebulosa, uma sombra pálida e fantasmagórica do que um dia foi com todo o seu esplendor incomparável. Um fantasma teimoso e relutante que insiste pateticamente em respirar e caminhar entre os vivos, mesmo quando absolutamente todos que ainda possuem olhos para ver sabem que seu coração poderoso parou de bater há décadas perdidas no passado. O general ambicioso e manipulador Flávio Orestes governa em nome de seu filho jovem e completamente inexperiente, o imperador Rômulo Augustulo, um garoto frágil de apenas 14 anos, que veste o púrpura imperial pesado e sufocante como uma criança pequena e perdida, veste as roupas grandes e desproporcionais do pai morto prematuramente. O menino imperador nunca segurou uma espada verdadeira em batalha sangrenta e brutal. Nunca viu pessoalmente o sangue vermelho jorrar violentamente de uma ferida mortal profunda e aberta. Nunca ouviu pessoalmente os gritos agonizantes e absolutamente desesperados dos moribundos, implorando pateticamente por suas mães enquanto suas vidas escorrem lentamente. Ele é apenas um símbolo político completamente vazio e sem significado real. Uma marionete indefesa e impotente nas mãos calosas e manchadas de sangue de homens ambiciosos e sem escrúpulos que ainda fingem pateticamente e desesperadamente que Roma realmente importa fundamentalmente para alguém neste mundo caótico. Mas os verdadeiros exércitos que ainda existem e marcham, aqueles poucos e leais que ainda seguem sob as águias romanas, desgastadas pelo tempo e manchadas pelo sangue de incontáveis batalhas, não são romanos de nascimento ou sangue imperial. São bárbaros federados brutais e implacáveis,
Guerreiros germânicos absolutamente imensos e aterrorizantes que conhecem apenas a linguagem universal e completamente implacável do aço afiado cortando carne e do sangue quente derramado em campos de batalha esquecidos. Eles lutam lealmente sob a bandeira vermelha e dourada, desbotada e rasgada, mas nunca foram verdadeiramente aceitos pela arrogante sociedade romana decadente. Nunca foram pagos adequadamente e justamente por seus serviços mortais, arriscando suas vidas. Nunca foram tratados com respeito como algo além de simples cães de guerra descartáveis e completamente sem valor humano aos olhos dos nobres romanos. Entre esses guerreiros profundamente descontentes e extremamente perigosos está Odoacro, um homem extremamente alto e intimidador, com braços musculosos e poderosos, marcados profunda e permanentemente por incontáveis cicatrizes impressionantes de combate brutal, acumuladas ao longo de décadas de guerra. Filho extremamente orgulhoso de pai sírio feroz e implacável, e mãe Érula determinada e resiliente, que lhe ensinou desde criança que respeito é conquistado com aço. Ele é comandante amplamente respeitado de 3.000 guerreiros, extremamente experientes e completamente leais, que já não acreditam absolutamente em nenhuma promessa romana vazia, feita por lábios mentirosos. Seus homens leais e dedicados são veteranos endurecidos de incontáveis batalhas sangrentas e absolutamente brutais. Homens que sabem perfeitamente e instintivamente como formar uma linha aparentemente impenetrável de escudos grossos, perfeitamente sobrepostos. Como quebrar violenta e eficientemente uma formação inimiga bem organizada através de táticas aprendidas em sangue. Como matar de forma eficiente e sem absolutamente nenhuma hesitação moral quando a situação desesperadamente exige. Odoacro caminha lenta e deliberadamente pelos acampamentos militares improvisados e sujos perto de Ravenna, observando atenta e silenciosamente seus homens leais afiarem metodicamente e cuidadosamente espadas longas e mortais e consertarem pacientemente armaduras severamente danificadas e maltratadas em batalhas anteriores esquecidas. Vê claramente e distintamente nos olhos endurecidos e frios deles a mesma fome desesperada e consumidora que sente crescendo inexoravelmente em seu próprio peito. Roma ainda usa descaradamente nossa força bruta, mas nega completa e absolutamente nossa existência como homens dignos. Ele murmura baixo e pensativamente, enquanto limpa meticulosa e cuidadosamente a lâmina mortal de sua própria espada pesada, uma arma longa e absolutamente aterrorizante que já cortou brutal e impiedosamente através de dezenas de homens gritantes e agonizantes em campos de batalha espalhados por todo o continente. Ao redor das fogueiras crepitantes e fumegantes que iluminam fracamente a noite escura, os guerreiros conversam seriamente em suas línguas nativas, ásperas e guturais, falando amargamente de terras férteis, prometidas solenemente que nunca chegaram realmente. De companheiros queridos mortos, inutilmente em batalhas, que não significaram absolutamente nada para ninguém, exceto os generais ambiciosos. De anos preciosos, completamente perdidos e desperdiçados, servindo mestres romanos arrogantes e ingratos que os desprezam aberta e descaradamente. A tensão cresce perigosa e exponencialmente como uma tempestade violenta, prestes a explodir catastroficamente sobre todos os presentes. Alguns guerreiros jovens e ansiosos praticam intensamente com espadas pesadas de madeira dura, os golpes potentes e ensurdecedores, ecoando ameaçadoramente na noite escura e sem lua. Outros verificam meticulosa e obsessivamente suas armaduras remendadas de couro resistente e ferro enferrujado, preparando-se inconsciente, mas instintivamente, para o conflito sangrento que está inevitável e inexoravelmente por vir.
O crepúsculo carmesim cai lenta e dramaticamente sobre a Itália devastada, tingindo o céu inteiro de vermelho sangue profundo e ameaçador. Odoacro sabe profunda e absolutamente em sua alma de guerreiro que o momento decisivo está perigosa e irrevogavelmente próximo agora. Ele pode sentir claramente no ar pesado e carregado, pode ver distintamente nos rostos endurecidos e completamente determinados de seus homens leais. A paciência finalmente acabou completa e definitivamente. E quando a tempestade de violência finalmente vier rugindo como um leão faminto, será absolutamente violenta, sangrenta e definitiva para sempre. A noite gelada em que a revolta sangrenta finalmente começa é escura, fria e completamente sem lua brilhante no céu estrelado. Orestes acabara estúpida e arrogantemente de anunciar publicamente para todos ouvirem que as terras férteis prometidas solenemente nunca viriam realmente, que os guerreiros bárbaros leais deveriam simplesmente se contentar humildemente e silenciosamente com seu soldo miserável e irregular que mal alimenta suas famílias famintas. Foi um erro absolutamente fatal e completamente imperdoável que custará sua vida. Odoacro reúne secretamente seus chefes guerreiros mais confiáveis e respeitados em um vale profundamente escondido, longe de olhos curiosos e ouvidos espiões. São homens completamente cobertos de cicatrizes impressionantes e horríveis, cada um comandando centenas de guerreiros ferozmente leais até a morte. Érulos massivos do norte congelado, rúgios brutais das fronteiras orientais, eciros selvagens das estepes intermináveis, turcilingos implacáveis das florestas densas, todos unidos firmemente pela mesma traição romana, desprezível e imperdoável. Servimos Roma fielmente por promessas completamente vazias e mentirosas. Odoacro declara alto, sua voz poderosa cortando a noite silenciosa como lâmina afiada atravessando carne. Sangramos abundantemente por ela em campos distantes e esquecidos. Matamos incontáveis por ela sem questionar ordens. E recebemos apenas desprezo amargo e rejeição cruel. Ele desembainha dramaticamente sua espada longa, a lâmina mortal, refletindo intensamente a luz alaranjada e dançante das tochas fumegantes. Agora, finalmente, tomaremos o que é legitimamente nosso por direito de conquista. Não com súplicas patéticas e humilhantes, mas com aço implacável e sangue derramado copiosamente. Um dos chefes Érulos, um homem absolutamente enorme e aterrorizante, com uma barba loira elaboradamente trançada, bate violentamente seu machado de guerra pesado contra o escudo grosso de madeira reforçada. Outro grita alto em sua língua nativa, gutural e primitiva, um grito de guerra antigo e aterrorizante que é ecoado poderosamente por centenas de vozes masculinas profundas ao redor, em círculos cada vez maiores. A revolta começa naquela noite escura, sob estrelas frias e indiferentes. Os guerreiros marcham rapidamente e organizadamente pelos acampamentos iluminados por fogueiras, reunindo mais homens descontentes, distribuindo armas mortais e afiadas. Não há hesitação visível em seus rostos, não há medo paralisante em seus corações. Eles proclamam Odoacro solenemente como Rex Italiae, rei da Itália inteira e absoluto. Nas primeiras horas cinzentas da manhã seguinte, começam os primeiros confrontos sangrentos inevitáveis, com forças leais a Roma. Uma guarnição romana leal tenta desesperada e pateticamente bloquear a estrada estratégica para Pavia. São apenas 60 homens mal equipados e treinados contra 300 bárbaros sedentos por vingança e justiça. A batalha é absolutamente brutal e surpreendentemente rápida. Os guerreiros determinados de Odoacro avançam em formação de cunha mortal perfeitamente executada, seus escudos formando uma parede praticamente impenetrável que brilha sob o sol nascente. As lanças romanas
ricocheteiam inutilmente contra os escudos grossos de madeira reforçados com ferro. Então os bárbaros estão violentamente em cima deles, como lobos sobre ovelhas. Espadas afiadas cortam facilmente através de armaduras mal conservadas e completamente enferrujadas. Um soldado romano assustado e inexperiente tenta defender-se pateticamente com sua espada curta, mas um machado de guerra germânico pesado quebra facilmente seu escudo fraco de madeira e depois seu braço direito com um estalo horrível. Ele grita agonizantemente, e o grito horrível é cortado abruptamente quando uma lança atravessa completamente sua garganta exposta. Sangue vermelho brilhante esguicha abundantemente no chão empoeirado. A formação romana quebra completamente em meros segundos. Os guerreiros implacáveis de Odoacro não dão absolutamente nenhum quartel aos derrotados. É uma execução sistemática e fria, não uma batalha justa. Em menos de 10 minutos sangrentos, todos os 60 romanos estão mortos ou agonizando lentamente no chão. Os poucos sobreviventes feridos imploram pateticamente por misericórdia, mas Odoacro ordena friamente que sejam mortos rapidamente e sem sofrimento desnecessário. Não por crueldade gratuita, mas porque simplesmente não há tempo precioso para prisioneiros que precisariam ser vigiados e alimentados. A marcha implacável e organizada continua inexoravelmente para Pavia. Ao longo da Via Emília Antiga, outras guarnições romanas tentam resistir pateticamente e caem da mesma forma violenta. Uma torre de vigia antiga é tomada de assalto brutal. Os guerreiros bárbaros escalam as paredes de pedra usando cordas grossas e ganchos de ferro. Os defensores jogam pedras pesadas e óleo quente fervente, mas não é suficiente para deter o ataque. Quando os atacantes chegam ao topo, a luta é feroz e corpo a corpo. Facas deslizam entre costelas. Crânios são esmagados por massas pesadas de guerra. Um soldado romano é jogado da torre, seus gritos ecoando até o impacto final horrível. A marcha determinada sobre Pavia é completamente implacável e perfeitamente organizada. Odoacro divide estrategicamente seu exército crescente em 3 colunas separadas e coordenadas, cada uma avançando por uma estrada diferente, mas convergente, queimando metodicamente e sem remorso pontes estratégicas atrás de si para que não haja absolutamente nenhuma possibilidade de retirada. É vitória gloriosa ou morte horrível. As vilas pequenas ao longo do caminho abrem rapidamente seus portões de madeira sem resistência. Ninguém sensato quer resistir inutilmente a 5.000 guerreiros extremamente experientes e completamente sedentos por justiça e vingança merecida. Em alguns lugares remotos e isolados, os habitantes locais, assustados e pragmáticos, até oferecem generosamente comida escassa e suprimentos necessários, felizes por se livrarem da suposta proteção romana que já não os protegia de absolutamente nada real. Mas há resistência esporádica e estúpida. Uma pequena cidade fortificada chamada Laus Pompeia recusa-se obstinada e corajosamente a abrir os portões reforçados de ferro. Tem muralhas antigas de pedra de 3 metros de altura, construídas séculos atrás, e uma guarnição determinada de 200 homens armados e dispostos a lutar. Odoacro não tem absolutamente tempo precioso para um cerco prolongado e custoso que consumiria semanas. Ele ordena um ataque direto e brutal. Os guerreiros constroem rapidamente arietes improvisados, mas eficientes, com troncos enormes de árvores recém-cortadas. Catapultas rudimentares, mas surpreendentemente funcionais, são montadas por engenheiros bárbaros para lançar pedras pesadas e fogo destruidor. O ataque violento começa ao amanhecer sangrento. As catapultas lançam projéteis flamejantes que passam assobiando alto sobre as muralhas altas, incendiando casas de madeira dentro da cidade. Fumaça negra e sufocante sobe dramaticamente para o céu.
Os arietes pesados batem repetidamente contra os portões de madeira reforçada com ferro. Cada golpe tremendo sacode as dobradiças antigas. Os defensores desesperados na muralha lançam flechas e lanças. Um guerreiro érulo jovem é atingido diretamente no olho e cai morto instantaneamente. Outro leva uma lança profundamente no ombro, mas continua empurrando o ariete violentamente, gritando de dor excruciante e raiva primitiva. Escadas longas de cerco são erguidas rapidamente contra as muralhas de pedra. Os primeiros guerreiros corajosos a subir são recebidos horrivelmente com óleo fervente derramado em cascata. Seus gritos de agonia absoluta são horríveis e inesquecíveis. Suas peles derretem grotescamente, seus corpos caem das escadas em chamas vivas. Mas mais guerreiros determinados sobem implacavelmente, sempre mais sem parar. A pressão insuportável não cessa. Finalmente, após 3 horas brutais de assalto constante e implacável, os portões cedem catastroficamente. O ariete destrói completamente a madeira em uma explosão violenta de lascas voando. Os guerreiros furiosos de Odoacro invadem como uma avalanche humana, imparável e ensurdecedora. A luta nas ruas estreitas é absolutamente selvagem e caótica. Casas queimam furiosamente ao redor, enquanto espadas se chocam metalicamente. Um soldado romano veterano e habilidoso luta desesperadamente e magnificamente, matando 2 guerreiros antes de ser derrubado brutalmente por uma lança nas costas. As mulheres apavoradas e crianças chorando se escondem em porões escuros, enquanto a batalha ruge violentamente acima. Odoacro entra na cidade conquistada depois que a luta finalmente termina. Há corpos por toda parte, romanos e bárbaros misturados na morte democrática. Fumaça acre sobe de dezenas de incêndios ainda queimando. Ele ordena que os incêndios sejam apagados e que civis sejam poupados. Não é misericórdia sentimental, é estratégia militar fria e calculada. Ele quer que outras cidades se rendam sem luta custosa. A mensagem é absolutamente clara. Rendam-se e vivam, resistam e morram horrivelmente. Laus Pompeia cai, e com ela o último obstáculo antes de Pavia. Orestes vê a fumaça negra subindo no horizonte distante e sabe que está ficando sem tempo. Ele reúne suas forças finais em Pavia desesperadamente. São 1000 homens, uma mistura patética de soldados romanos leais, mercenários gauleses baratos e alguns bárbaros que ainda acreditam ingenuamente em Roma. É uma força patética comparada ao que Roma já foi em sua glória. As muralhas antigas de Pavia são sólidas, mas não impenetráveis. Orestes acredita que pode resistir, que pode esperar por reforços que nunca chegarão. Mas ele está completamente errado e condenado. O cerco brutal de Pavia começa 3 dias depois da queda violenta de Laus Pompeia em chamas. Odoacro chega com seu exército impressionante ao anoitecer, e as fogueiras incontáveis de seus acampamentos cercam a cidade completamente como um colar ameaçador de fogo alaranjado brilhante. Orestes observa nervosamente das muralhas altas e sente o medo gelado apertar seu coração. Há tantos guerreiros, tantos escudos brilhando, tantas lanças mortais apontando para sua cidade. Odoacro não perde absolutamente tempo precioso. Na manhã seguinte, o ataque coordenado começa. Catapultas imensas lançam pedras enormes contra as muralhas antigas. O som ensurdecedor do impacto ecoa como trovão divino. Blocos de pedra racham e desmoronam. Uma torre de vigia é atingida diretamente e desaba catastroficamente, matando 6 defensores gritantes. Arietes massivos avançam contra os 3 portões principais estratégicos. Cada ariete é empurrado poderosamente por 40 homens musculosos, protegidos por um teto grosso de escudos sobrepostos. Flechas e lanças dos defensores
ricocheteiam completamente e ineficazmente. Os arietes batem repetidamente, cada golpe tremendo, sacudindo a cidade inteira. Dentro de Pavia, o pânico se espalha como doença. As pessoas ouvem os golpes constantes e sabem que é questão de tempo. Orestes tenta desesperadamente manter a ordem, mas seus próprios soldados começam a duvidar seriamente. Eles viram o que aconteceu com outras guarnições, viram as colunas de fumaça. Sabem que estão lutando por uma causa completamente perdida. No segundo dia brutal do cerco, uma das torres é finalmente tomada. Guerreiros bárbaros sobem escadas enquanto flechas voam em todas as direções. Um guerreiro essiro, chamado Alaric, é o primeiro corajoso a chegar ao topo. Ele mata o guarda com um golpe único de machado que divide o crânio do homem ao meio. Outros seguem rapidamente. A torre é tomada em minutos. Agora os atacantes têm um ponto de apoio crucial nas muralhas. Os defensores tentam reconquistar a torre, mas são repelidos violentamente. A luta é brutal e interminável. Corpos se acumulam nos degraus de pedra, escorregadios de sangue. O terceiro dia traz a queda dos portões. O portão leste finalmente cede sob os golpes incessantes do ariete. A madeira se despedaça, as dobradiças de ferro se partem. Os guerreiros furiosos de Odoacro rugem em triunfo e invadem. A defesa entra em colapso. Os soldados de Orestes tentam formar uma linha nas ruas, mas são esmagados pela onda de atacantes. É uma massa caótica de homens lutando e morrendo. Espadas cortam através de armaduras, lanças perfuram carne. Um mercenário gaulês luta magnificamente, matando 5 homens antes de ser derrubado. Orestes tenta fugir pelo portão norte com seus guardas pessoais. Mas é tarde demais. Guerreiros bloqueiam todas as saídas. Ele é encurralado em uma praça perto do centro da cidade. Seus guardas formam um círculo ao redor dele, mas são superados em número de 20-1. A luta final é rápida e sangrenta. Os guardas lutam corajosamente, mas um por um caem. O último guarda, um veterano com cabelos grisalhos, mata 3 atacantes antes de ser decapitado. Orestes está sozinho agora. Odoacro se aproxima através da multidão. Você prometeu terras, Odoacro diz calmamente. Mentiu. Agora paga o preço. Orestes é levado para fora da cidade. Em Piacenza é executado sob o pôr do sol. Sua cabeça é cortada com uma espada e seu corpo deixado para os corvos. Pavia caiu. Orestes está morto. E agora só resta Ravenna. Ravenna é diferente de todas as outras cidades. A cidade, construída estrategicamente sobre pântanos traiçoeiros, é protegida não apenas por muralhas sólidas, mas pela própria geografia mortal. Água traiçoeira cerca a cidade completamente. Canais profundos que podem engolir um homem de armadura pesada em segundos. Há apenas algumas estradas sólidas que levam aos portões, e todas são facilmente defendidas por um punhado de homens. É a fortaleza perfeita natural. Quando o exército de Odoacro chega, eles encontram os portões firmemente fechados e as muralhas cheias de defensores. Mas Odoacro nota algo crucial. Há poucos soldados verdadeiros. A maioria são cidadãos assustados, segurando lanças que mal sabem usar. O cerco de Ravenna é diferente dos outros. Odoacro não pode simplesmente atacar as muralhas. O terreno não permite. Então ele usa fome e medo. Ele bloqueia todas as estradas, corta todos os suprimentos. Nada entra ou sai de Ravenna. Nos primeiros dias há escaramuças. Grupos de defensores tentam sair para buscar comida e guerreiros bárbaros os interceptam. Há pequenas batalhas nos pântanos. Homens lutando até a cintura em água lamacenta. É um pesadelo. Lanças são lançadas. Homens afundam gritando quando suas armaduras os puxam para baixo. Um grupo de 20 soldados romanos tenta uma saída desesperada. Eles lutam ferozmente, abrindo caminho através de uma linha de guerreiros essírios.
Por um momento parece que vão conseguir. Então mais bárbaros aparecem cercando-os. A luta é feroz. O comandante romano, um centurião veterano, mata 6 homens antes de ser derrubado. Quando tudo termina, todos os 20 romanos estão mortos, seus corpos flutuando nos canais. Dentro de Ravenna, a situação piora a cada dia. A comida acaba. Cavalos são abatidos e comidos. Depois cães, depois ratos. As pessoas começam a morrer de fome. O Senado se reúne em sessões cada vez mais desesperadas. Alguns senadores argumentam por resistência até o fim. Outros, mais pragmáticos, sugerem negociação. As discussões se tornam brigas. Após 2 semanas de cerco, motins começam. Cidadãos famintos atacam os armazéns do governo, apenas para descobrir que estão vazios. A raiva se transforma em desespero. Finalmente, após 3 semanas, os portões se abrem. Não por ordem do Senado, mas porque os próprios guardas famintos simplesmente abandonam seus postos. Odoacro entra em Ravenna sem lutar. A cidade caiu não pelo aço, mas pela fome. E agora ele caminha para o Palácio Imperial, onde o destino aguarda. Rômulo Augustulo está no salão do trono quando Odoacro entra. O garoto de 14 anos veste o púrpura imperial, mas parece uma criança fantasiada. Seus olhos estão vermelhos de choro. Ele sabe o que aconteceu com seu pai. Sabe que está sozinho. Ao redor de Rômulo há apenas alguns guardas imperiais. São homens velhos, veteranos de guerras esquecidas. Eles seguram suas espadas, mas suas mãos tremem. Sabem que não podem vencer. Odoacro entra com 10 de seus melhores guerreiros. O líder dos guardas imperiais, um homem chamado Marcos, com cabelos grisalhos, dá um passo à frente. Vocês terão que nos matar primeiro, ele diz. Odoacro olha para ele com respeito. Você é leal até o fim. Isso é admirável. Mas este menino não merece sua morte. Desista. Marcos hesita. Olha para Rômulo, vê o medo nos olhos do garoto. Então lentamente abaixa sua espada. Os outros guardas fazem o mesmo. Odoacro se aproxima de Rômulo. Vou morrer? O garoto pergunta. Não, Odoacro responde. Você é apenas uma criança. Você viverá. Mas o Império morre aqui, hoje. Odoacro caminha até o trono. É uma obra-prima de mármore e ouro. Ele remove a coroa imperial. É pesada, cravejada de joias. Ele a segura por um momento e então a coloca no chão. O som da coroa tocando o mármore ecoa pelo salão como um sino funeral. Está feito, Odoacro diz. Roma acabou. Marcos ajoelha. Não em submissão, mas em luto. Longa vida ao Império, ele sussurra. Odoacro ordena que Rômulo seja levado embora, exilado para uma vila na Campânia. E assim, o último imperador do Ocidente deixa o palácio não como um mártir, mas como uma criança assustada que teve a sorte de sobreviver. As insígnias imperiais são cuidadosamente empacotadas com reverência e solenidade. A coroa pesada incrustada de pedras preciosas, o cetro dourado ornamentado, o orbe imperial que representa o domínio sobre o mundo. Símbolos sagrados de poder que remontam aos tempos gloriosos de Augusto e dos primeiros imperadores. Odoacro as envia para Constantinopla através de emissários confiáveis, com uma mensagem diplomaticamente escrita, mas absolutamente clara em seu significado. O Ocidente não precisa mais de um imperador separado. Um só imperador basta para governar todo o mundo romano restante. O imperador Zenão, em Constantinopla, recebe as insígnias com sentimentos profundamente conflitantes e complexos. Parte dele está secretamente aliviada por não ter que defender o Ocidente falido e economicamente arruinado. Parte dele está genuinamente horrorizada pelo precedente perigoso que isto estabelece. Um bárbaro simplesmente tomou metade do império sem consequências. Ele aceita formalmente as insígnias em uma cerimônia oficial, mas estrategicamente nunca reconhece Odoacro oficialmente como governante legítimo da Itália.
É uma situação estranha e politicamente ambígua, onde o fim de um império é tacitamente reconhecido, mas nunca explicitamente admitido. Em Ravenna silenciosa, os sinos antigos das igrejas cristãs tocam solenemente pela última vez em nome de Roma Imperial. É um som profundamente fúnebre e melancólico que ecoa pelas ruas vazias. Os cidadãos comuns ouvem o toque distante e sabem instintivamente em seus corações que algo fundamental mudou para sempre no mundo. Crianças perguntam a seus pais o que significa aquele som estranho, e os pais não sabem como explicar o fim de uma civilização. Odoacro permanece sozinho no Palácio Imperial silencioso, olhando pensativamente pela janela alta para a cidade que agora é oficialmente dele. Ele não sente o triunfo esperado ou alegria de vitória. Sente principalmente responsabilidade esmagadora e o peso da história. Odoacro assume formalmente o governo da Itália devastada com o título simples de Rex, rei. Não é um título romano tradicional, mas é o que ele é. Ele mantém surpreendentemente o Senado funcionando, permitindo que os velhos senadores continuem suas discussões. Preserva cuidadosamente as leis romanas, entendendo que a lei separa civilização de barbárie. Protege as cidades de saqueadores, combate os bandidos que infestam as estradas, restaura pontes destruídas e aquedutos quebrados. Sob seu governo firme mas justo, a Itália lentamente respira novamente. Não é a glória dourada de Roma antiga, mas é paz e estabilidade. Odoacro cria um novo sistema militar eficiente. Seus guerreiros bárbaros recebem finalmente as terras prometidas há tanto tempo. Eles se tornam fazendeiros soldados e prontos para lutar quando chamados. É um sistema que funciona surpreendentemente bem. Quando invasores vândalos do norte da África tentam atacar a costa italiana, Odoacro responde imediatamente com força esmagadora. A batalha acontece perto de Rímini, em uma praia rochosa. Os vândalos desembarcam confiantemente com 500 guerreiros experientes, esperando encontrar cidades costeiras completamente indefesas e ricas para saquear. Em vez disso, para seu horror, encontram 1000 soldados bem treinados de Odoacro, esperando organizados na praia em formação de batalha perfeita. A batalha é rápida, brutal e decisiva. Os vândalos são pegos completamente de surpresa, ainda saltando desajeitadamente de seus barcos quando os guerreiros implacáveis de Odoacro atacam ferozmente. É um massacre unilateral e horrível. Homens morrem na água rasa, o mar ficando vermelho com sangue. Os poucos vândalos sortudos que conseguem alcançar a praia lutam desesperadamente, mas são rapidamente cercados e eliminados. Em menos de uma hora sangrenta, está completamente acabado. Apenas 50 vândalos sobrevivem feridos, e esses são capturados e acorrentados. Odoacro os vende lucrativamente como escravos nos mercados orientais. A mensagem clara para outros invasores potenciais é absolutamente inequívoca. A Itália tem um novo senhor poderoso, e ele definitivamente não é fraco. Durante 17 anos relativamente pacíficos, Odoacro governa a Itália com mão firme mas justa. Há pequenas rebeliões esporádicas de nobres descontentes, pequenas batalhas nas fronteiras, mas nada que realmente ameace seriamente seu controle absoluto. A Itália conhece paz relativa e prosperidade crescente, algo que não via há décadas de caos. Mas como todas as coisas mortais, tudo tem inevitavelmente um fim predeterminado. O ano fatídico é 489 d.C., quando Teodorico finalmente chega ameaçadoramente. Ele é o poderoso rei dos ostrogodos, enviado oficialmente por Constantinopla com bênção imperial para tomar a Itália. Ele vem ameaçadoramente com um exército absolutamente enorme e bem equipado, 20.000 guerreiros experientes e ferozes.
o maior exército impressionante que a Itália devastada viu em décadas de relativa paz. Odoacro reúne urgentemente suas forças disponíveis em resposta à ameaça mortal. Ele consegue juntar talvez 12.000 homens leais, uma mistura de seus veteranos originais agora envelhecidos e jovens recrutas inexperientes. Não é remotamente suficiente contra Teodorico, mas terá que ser o bastante. A primeira grande batalha acontece no rio Isonzo, em uma manhã nebulosa. Odoacro posiciona estrategicamente suas forças atrás do rio, usando-o inteligentemente como barreira natural defensiva. Teodorico precisa cruzar o rio e Odoacro pretende determinadamente fazê-lo pagar extremamente caro por cada metro de terreno conquistado. A batalha começa violentamente ao amanhecer sangrento. Os ostrogodos tentam corajosamente cruzar em 3 pontos diferentes simultaneamente. Em cada ponto estratégico, homens leais de Odoacro esperam pacientemente com lanças afiadas e flechas prontas. A luta no rio é absolutamente horrorosa e pesadelar. Ostrogodos determinados tentam vadear penosamente através da água gelada até a cintura enquanto flechas mortais chovem incessantemente sobre eles do céu. Muitos morrem horrivelmente na água, afundando rapidamente em suas armaduras pesadas de ferro. Mas há tantos atacantes que, eventualmente, alguns inevitavelmente alcançam a outra margem defendida. A luta se transforma rapidamente em combate corpo a corpo brutal. Escudos pesados batem violentamente contra escudos. Espadas afiadas cortam carne exposta. Um veterano érulo de Odoacro luta absolutamente magnificamente, matando impressionantes 7 ostrogodos habilmente antes de finalmente ser derrubado por múltiplas lanças simultaneamente. Outro guerreiro jovem, um esciro corajoso, defende heroicamente uma seção inteira da margem completamente sozinho por 10 minutos agonizantes antes de ser esmagado brutalmente por um machado de guerra pesado. A linha defensiva de Odoacro começa inevitavelmente a ceder sob a pressão esmagadora. Há simplesmente muitos ostrogodos atacando incessantemente. Odoacro vê claramente que vai perder esta batalha e ordena sabiamente retirada organizada antes que seja tarde demais. É uma retirada militarmente ordenada e disciplinada, não uma fuga caótica e desesperada. Seus homens recuam, lutando bravamente, fazendo Teodorico pagar caro por cada metro. A batalha sangrenta do Isonzo termina com uma vitória ostrogoda clara, mas é uma vitória extremamente cara em vidas. Teodorico perdeu aproximadamente 2.000 homens valiosos. Odoacro perdeu tragicamente 3.000 de seus melhores guerreiros. A segunda grande batalha decisiva acontece perto de Verona, em um campo aberto. Odoacro escolhe cuidadosamente um campo relativamente aberto, onde pode usar efetivamente sua cavalaria experiente. Ele tem apenas 500 cavaleiros disponíveis, mas são absolutamente todos veteranos endurecidos de décadas de guerra. Teodorico tem uma vantagem esmagadora com 3.000 cavaleiros bem treinados. A batalha começa dramaticamente com cargas massivas de cavalaria de ambos os lados. O som ensurdecedor é absolutamente aterrorizante. Trovão de cascos batendo, gritos de guerra primitivos, choque metálico violento de metal contra metal. A cavalaria experiente de Odoacro ataca corajosamente o flanco vulnerável ostrogodo. Por um momento glorioso, parece que podem milagrosamente virar a maré da batalha. Os cavaleiros veteranos cortam impressionantemente através das linhas inimigas como faca através de manteiga. Lanças afiadas perfuram armaduras. Espadas decapitam violentamente. Cavalos pisoteiam corpos caídos. Mas então a cavalaria principal massiva ostrogoda contra-ataca poderosamente. 3.000 cavaleiros atingem a linha fina de Odoacro como uma avalanche humana imparável. A formação cuidadosa se quebra catastroficamente. A batalha se dissolve caoticamente em centenas de duelos individuais desesperados.
Odoacro luta pessoalmente na linha de frente, sua espada brilhando perigosamente ao sol. Ele mata eficientemente 2 ostrogodos, depois um terceiro. Seu cavalo fiel é morto violentamente sob ele, mas ele continua lutando bravamente a pé, sem hesitar. Seus guardas pessoais leais formam desesperadamente um círculo protetor ao redor dele, defendendo seu rei até a morte. Um por um, eles caem heroicamente sob os golpes implacáveis. Finalmente, a noite misericordiosa traz fim à batalha horrível. Ambos os lados exaustos recuam para contar seus mortos incontáveis. Odoacro perdeu tragicamente a maioria de sua preciosa cavalaria. Teodorico perdeu muitos homens também, mas ainda mantém clara superioridade numérica esmagadora. Odoacro não tem escolha e recua estrategicamente para Ravenna, sua última fortaleza. É tudo que resta de seu reino. O cerco prolongado de Ravenna dura incríveis 3 anos intermináveis de sofrimento. 3 anos horríveis de fome crescente, doenças mortais e morte lenta e agonizante. Teodorico cerca meticulosamente a cidade completamente, cortando todos os suprimentos externos. Há escaramuças constantes e sangrentas nas fronteiras. Uma noite escura, 50 guerreiros veteranos extremamente leais de Odoacro tentam desesperadamente uma saída suicida. Eles se movem silenciosamente pelos pântanos traiçoeiros, esperando surpreender um posto avançado ostrogodo. Mas são descobertos rapidamente. A batalha no pântano é um pesadelo absoluto. Homens lutam ferozmente na escuridão total, até os joelhos, em água lamacenta e fria. Não há formações organizadas, apenas sobrevivência brutal. Facas entram violentamente em barrigas. Homens são afogados cruelmente, empurrados sob a água. O líder corajoso do grupo, um veterano chamado Gunther, mata impressionantes 4 ostrogodos habilmente antes de ser finalmente cercado. Ele luta magnificamente até seu último suspiro, mas finalmente uma lança atravessa suas costas. Ele cai na água escura e morre olhando as estrelas. Dos 50 bravos que saíram, nenhum retorna vivo. Dentro de Ravenna sitiada, Odoacro envelhece rapidamente sob o estresse. Ele tem agora 60 anos, velho demais para um guerreiro. Seu cabelo está completamente gris, seu corpo permanentemente marcado por dezenas de feridas antigas. Ele sabe racionalmente que não pode vencer. Teodorico é jovem, forte, tem recursos aparentemente infinitos, mas Odoacro orgulhosamente recusa-se a render. Durante os 3 anos agonizantes do cerco, há raros momentos de esperança. Uma vez, milagrosamente, um navio com suprimentos consegue passar pelo bloqueio naval. A comida dura apenas 2 semanas, mas eleva tremendamente os espíritos. Outra vez, uma doença misteriosa ataca o acampamento ostrogodo, matando centenas. Por um momento parece que os sitiadores sofrerão mais que os sitiados. Mas Teodorico é persistente e determinado. Ele mantém firmemente o cerco, não importa o custo. Finalmente, no ano 493 d.C., chega a oferta tentadora. Teodorico envia um emissário com uma proposta aparentemente generosa: paz honrosa. Odoacro governará metade da Itália, Teodorico a outra metade. Compartilharão o poder igualmente. É uma mentira óbvia e transparente. Odoacro sabe disso perfeitamente. Seus conselheiros experientes sabem disso. Mas a alternativa horrível é morrer lentamente de fome. Então ele aceita relutantemente, sabendo que é uma armadilha. Um banquete elaborado é cuidadosamente preparado para selar o acordo. É realizado em um palácio neutro fora de Ravenna. Odoacro vai com sua guarda pessoal. Apenas 20 homens, seus últimos veteranos absolutamente leais. Teodorico está lá com sua própria guarda numerosa. Há comida em abundância, vinho fluindo generosamente.
Por algumas horas tensas, velhos guerreiros de ambos os lados conversam cautelosamente, compartilham histórias de batalhas passadas, a respeito mútuo genuíno, o respeito profundo de homens que conhecem intimamente a guerra. Então, Teodorico dá sutilmente o sinal combinado. Acontece assustadoramente rápido. Guerreiros ostrogodos escondidos estrategicamente atrás de cortinas emergem subitamente com espadas desembainhadas. A guarda leal de Odoacro tenta reagir rapidamente, mas é pega completamente de surpresa. A sala explode instantaneamente em violência caótica. Mesas são viradas violentamente, vinho caro derrama como sangue. O primeiro guarda de Odoacro é decapitado brutalmente antes de poder sacar sua espada. O segundo consegue matar um ostrogodo antes de ser perfurado simultaneamente por 3 lanças. Os veteranos lutam absolutamente magnificamente, mas estão em desvantagem numérica, esmagadora de 10-1. Um velho guerreiro essiro chamado Aldric luta heroicamente com 2 espadas, matando 5 homens antes de ser derrubado. Outro, um érulo gigante, usa uma mesa pesada como escudo improvisado, esmagando crânios até ser perfurado por tantas lanças que parece um porco-espinho. Odoacro luta desesperadamente pelo seu povo até o fim. Mesmo velho e cansado, ele ainda é absolutamente mortal. Sua espada corta limpa a garganta de um ostrogodo. Ele bloqueia um golpe de machado com seu antebraço, sentindo o osso rachar, mas ignorando completamente a dor. Mata outro homem com uma estocada precisa ao coração. Mas então Teodorico está diante dele. O jovem rei ostrogodo é forte, fresco, não gasto por 3 anos de cerco. Ele golpeia poderosamente com sua espada. Odoacro bloqueia, mas seus braços velhos tremem com o impacto. Outro golpe violento e a espada de Odoacro voa longe de sua mão. Teodorico o encara por um momento. Há algo como pesar genuíno em seus olhos. Você foi um grande guerreiro, ele diz respeitosamente, mas este é o meu tempo agora. A espada desce brutalmente, corta profundamente através da clavícula de Odoacro, profundamente no peito. Odoacro cai pesadamente de joelhos, sangue jorra abundantemente da ferida mortal. Ele olha para cima, vê Teodorico levantar a espada novamente para o golpe final. Você é igual a eles, Odoacro sussurra com suas últimas forças. Apenas outro tirano, apenas outro mentiroso. A segunda golpe corta completamente através de seu pescoço. A cabeça de Odoacro rola grotescamente no chão de mármore. Seus olhos ficam abertos, olhando para o nada. O homem que encerrou Roma está morto, morto da mesma forma traída que aqueles que ele derrubou. Todos os guardas leais de Odoacro estão mortos. 20 homens leais, assassinados em um banquete que deveria celebrar paz. Seus corpos são deixados onde caíram como aviso. Teodorico limpa calmamente sua espada ensanguentada e assume o controle total da Itália. Ele governará por décadas, mas sempre será lembrado como aquele que matou através de traição covarde. Odoacro será lembrado muito diferente, como o bárbaro que se tornou rei, como o homem que encerrou 1000 anos de império, como o guerreiro que tomou o que foi negado. Seu legado não está nas dinastias ou monumentos. Está na mensagem poderosa que enviou, que poder não é dado por direito divino ou sangue nobre, mas tomado por aqueles fortes o suficiente e corajosos o suficiente para pegá-lo. Roma caiu oficialmente em 476 d.C., não com um gemido patético, mas com o som ensurdecedor de espadas se chocando, de portões quebrando, de um império admitindo finalmente que estava morto. E foi Odoacro, filho de ninguém importante, bárbaro desprezado aos olhos arrogantes de Roma, que segurou a adaga que cortou a garganta do império moribundo. Os deuses antigos não destruíram Roma com fogo e enxofre. Foi um homem comum com sangue de bárbaro e alma de guerreiro.
Um homem que viu injustiça e decidiu que injustiça deve ser paga com sangue. Ele não era herói perfeito nem vilão absoluto. Era simplesmente um homem que mudou o mundo com aço e determinação. E quando finalmente caiu, caiu como todos os grandes guerreiros caem, lutando corajosamente até o último suspiro, recusando-se a se curvar. Seu nome ecoa através dos séculos, não como um sussurro, mas como um grito de batalha. Roma está morta. Longa vida aos que ousam desafiar impérios. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima. But I feel the war, voices of kings behind the door. Every step I take shakes the ground. In the silence, shadows wear the crown. Light the fire, let the trumpet sound.